Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Estamos nós aqui de volta, né? Na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje é 20 de outubro de 2025. Primeiro, eu quero agradecer muito a todos pelo carinho, pela atenção, pelas orações, pelas boas vibrações para mim, para minha família. Foram muito boas e realmente me ajudaram muito nessa recuperação, né? Que eu tanto desejava para voltar às minhas atividades. Agradeço muito a Deus, a Jesus, ao carinho dos amigos, porque eu sei que muitos vibraram, oraram, e isso foi muito bom, e com certeza isso realmente ajudou e muito, né? Como diz o ditado popular, quem tem amigos não morre pagão. Lembra esse ditado, Chico? Quem tem amigos, logo se recupera, logo se recupera. Então, eu agradeço a todos vocês o carinho, tá? Bem, meus irmãos, nesse horário, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Bezerra de Menezes. Nós estamos aqui, né? Vamos começar. Não, já estamos estudando a segunda parte, que trata do o passado. E hoje nós vamos começar estudando, aí estamos no capítulo 1 dessa segunda parte, que se chama O Passado. No quarto parágrafo, são parágrafos grandes que tem, né? Então, nós estamos na segunda parte, que tem por título Passado, do capítulo 1, e no quarto parágrafo. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus para agradecer por tudo que nós temos recebido. E que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça sempre, mas sempre lembramos daqueles que têm mais necessidade do que nós, né? Que rezemos por todos aqueles que sofrem, que se encontram em agonia, desamparados, né? Necessitando de um consolo, que o Senhor ampare, abençoe e socorra todos os nossos irmãos, graças a Deus. Queria só fazer uma correção aqui, porque quando nós terminamos de estudar o Livro dos Espíritos, eu falei para vocês, hoje nós vamos ter a nossa palestra pública, vai ser do Evangelho, vai falar da lei do amor. Na realidade, não é do Evangelho. O Evangelho é quinta-feira. As palestras públicas do Evangelho segundo o Espírito são quinta-feira. O- a palestra é desse livro, ó, Convites da Vida, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. O tema da palestra será Convite ao Amor. Pronto. Está tudo dedicado, né? Eu falei que a palestra era sobre o Evangelho, a lei do amor, mas, na verdade, é o capítulo 2 do livro Convite da Vida, Convite ao Amor, que começa assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 34. Como eu já falei para vocês, o nosso pedagógico ele é muito eficiente. Então, durante o estudo do Livro dos Espíritos, nós falamos o tempo todo sobre o quê? Necessidade de amar-nos uns aos outros. E a palestra de hoje fala do convite ao amor e traz esse mandamento do Senhor, né, que está em João, capítulo 13, versículo 34. Então, está tudo dentro do que está planejado. Né? O nosso pedagógico, já falei, é franciscano. Então, eles não abrem mão disso, dessa organização. Então, vamos começar aqui com o nosso estudo. Capítulo 1, da segunda parte, quarto parágrafo. Prontificou-se ao relatório solicitado o venerando mentor espiritual e bondosamente qual o mérito professor na cátedra elucidativa, foi dizendo como em prelúdio as narrações que viriam a seguir. Porque, né, aqui doutor Bezerra vai dizer que eles decidiram recorrer ao guardião hierárquico de Leonel, certos de que, por mais desgraçada e rebelde que seja uma individualidade, e Leonel, vocês vão ver que não foi uma flor do campo, sempre será exato. Quer dizer, qualquer um, por mais miserável que tenha sido, sempre terá alguém que o ame. Sempre contará com a ajuda de fiéis amigos do plano espiritual,
que estão prontos a beneficiar essa alma, assisti-la, desde que tem um motivo aí, né? Tem uma razão. Desde que essa alma culpada consinta, aceite em ser auxiliada, através da boa vontade de progredir, porque ela tem livre-arbítrio. Aí continua aqui, doutor Bezerra. Prontificou-se ao relatório solicitado o venerando mentor espiritual e, bondosamente, qual o emérito professor na cátedra elucidativa, foi dizendo como em prelúdio as narrações que viriam a seguir. E aí o guardião hierárquico de Leonel começou a narrar a história desse Leonel. O nosso querido Leonel necessitava, meus amigos, realmente da amarga lição que, finalmente, a lei das causas e dos efeitos o levou a experimentar. Desde um tempo remoto até a atualidade, ele se vem inspirando em diretrizes corrompidas, arraigado a paixões inferiores, sem boa vontade, para a emenda em princípios regeneradores, apesar dos nossos esforços para conduzi-la à marcha legítima para o bem. Não é dando spoiler, não, mas a gente vai ver Jesus, como Leonel foi mal, como Leonel foi terrível, né? Aí ele diz aqui, né? O orgulho incorrigível, os instintos inferiores, a indiferença pelo respeito a Deus e às leis da vida e da morte, a permanência intransigente nas ínfimas camadas da moral, nas mais baixas, né? As consequências sempre desastrosas daí decorrentes, porque quem se alia, sintoniza com essas mais baixas camadas da moral, irá com certeza sofrer consequências terríveis. E não foi diferente com ele. Bradavam por um corretivo mais enérgico, uma punição que, levando a dor legítima, dispusesse suas faculdades a atitudes mais sóbrias, permitindo-lhe raciocínios a bem de si mesmo. Variados ensejos para o progresso, nós nos vimos concedendo dentro de período milenar. Percebam, variados, né? Variados ensejos, quer dizer, oportunidades para o progresso. Ele veio recebendo dos amigos espirituais dentro de um período milenar, quer dizer, dentro de pelo menos 1000 anos, dentro de um período de 1000 anos, os amigos espirituais dele vieram alertando, convidando Leonel para abandonar as práticas que ele realizava, que ele adotava, e buscar o progresso. Num período de 1000 anos, ele vem sendo avisado. Imagina como esse espírito há tanto tempo vem causando desgraças. Ha menosprezado tudo, conservando-se fiel ao antagonismo com a luz. Então, no período de 1000 anos, ele vem recusando o convite de Jesus. Vezes várias, fizemos-lo reencarnar em ambientes honestos. Então, ele reencarnou inúmeras vezes em boas famílias, tá? Em boas famílias, no seio dos quais lições e exemplos educativos jamais escassearam. Então, ele não foi um espírito que veio passando por dificuldade, não. Inúmeras reencarnações ele teve em famílias honestas, decentes, amorosas, que passaram para eles lições evangélicas, né? Como ele diz aqui, né? Exemplos educativos jamais escassearam para ele. Nunca foi carente disso. A tudo repudiou, desgostando pais, ferindo irmãos, atraiçoando amigos, negando-se ao dever.
reincidindo em faltas graves, afastando-se de Deus. Então, ele recebia a oportunidade, recebia, como dizia o outro, né, o talento, e ele jogava o talento. Não enterrava, não, ele jogava no lixo. Recebia o talento, a oportunidade, jogava no lixo. Fixado assim, num círculo que se tornava vicioso, urgia algo em seu socorro, através de um corretivo que para sempre, lhe sacudisse as forças psíquicas para novos rumos. Então, ele disseram assim: agora o remédio tem que ser muito, muito amargo, mais amargo do que já foi todo o tempo. Muito amargo. Qual corretivo, porém, aplicar? Que punição bastante justa. Na realidade, eu não vejo nem como punição, mas como processo educativo emergencial. Que punição bastante justa. Castigo assaz, sábio, para corrigindo, não reverter impiedade por parte da lei que os permitisse. Então, tinha que ser um processo educativo duro, mas que não fosse visto como punição por parte de Deus. De fácil solução seria o problema, aplicado tantas vezes entre os endurecidos do mal, pela mesma lei. Deixá-lo inteiramente entregue ao seu livre-arbítrio. O tempo todo eles estavam ali, há 1000 anos, correndo atrás dele. Vamos lá, Leonel, procura melhorar meu filho, vai numa nova reencarnação, numa família boa que vai te dar todas as oportunidades. E ele descartava tudo. Então pensaram, o que fazer agora para tentar ajudar esse homem, esse espírito? Pronto, deixa ele por conta dele próprio. Vamos nos afastar. Deixa ele por conta dele próprio. Né? Entregue ao seu livre-arbítrio. Afastarmos-nos dos seus caminhos, diz os amigos dele. Não mais o aconselhando durante o sono corporal e tampouco tecendo em torno dos seus passos barreiras que anulassem os múltiplos malefícios com que teimava em barricar a própria evolução moral e espiritual. Porque eles ficavam ali tentando evitar que algo pior acontecesse com ele, tentando embarrear as consequências daquilo que ele vinha fazendo, né? Deixá-lo entregue aos próprios atos. Deixarmos de interferir nas reencarnações, abandonando a própria responsabilidade. É aquela coisa, meu filho, agora você está por conta própria, sem nossas inspirações e assistências, a fim de que, sentindo finalmente a solidão interior envolver o seu espírito, ele se humilhasse perante si mesmo e procurasse reencontrar-nos com boa vontade para a emenda e a conquista do progresso impulsionado pelos aguilhões da dor. Parar, vamos deixar. Deixa ele agora por conta própria. Vamos ver o que ele vai aprontar. Foi o que fizemos nesses 4 séculos, desde lá, 1500 e pouco, né, mais ou menos, quando suas desordenadas expansões exorbitaram dos direitos de cada um dentro das sociedades terrenas. Então, durante pelo menos uns 1000 anos, eles vinham chamando ele, atenção. Mas ele não se emendava. Então, pararam. Pararam lá por volta, né? Durante 600 anos deram alerta para ele. Aí pararam e ele vai ficar agora pelo menos 400 anos por conta própria. Olha só. Sim, desde há 4 séculos, quando reencarnado à sombra da cruz do enviado de Deus, pronto, reencarnou como e foi se tornar um sacerdote. Depois de prometer no espaço
labores benévolos a favor da doutrina e da igreja a que desejou servir, do poder que ambas exercem sobre os homens, abusou, aviltando-as com os crimes que praticou, tendo-as por desculpa e delas se servindo como arma irresistível na prática de abominações. Por todas as loucuras que ele fez enquanto sacerdote, ele dizia que era em nome de Jesus e para salvaguardar a honra da igreja do crucificado. Imagine. Fez uma pausa, o erudito mentor, que era o benfeitor espiritual dele, né? Que se diria antigo patriarca oriental, e continuou após, salmodiando vibrações dulcíssimas, só compreensíveis à mentalidade de um desencarnado como ele. E continua o benfeitor do Leonel falando. A história do meu pobre Leonel é como a de tantas outras ovelhas, revés, quer dizer, rebeldes, do aprisco divino. O próprio drama ensinado e vivido pela humanidade em litígio, em guerra, né, com as próprias paixões. Há períodos na existência de um homem, como de uma sociedade, um povo, em que seus erros tanto transvasam da órbita razoável num planeta de provas e expiações, que o ricocheteie entra a puni-los incessantemente, com todo o cortejo das atrozes consequências criadas pelos próprios atos. Ele está dizendo o seguinte, né? Em que há um período da nossa existência, né? Da existência de um homem, como de uma sociedade ou povo. Então, isso que ele vai falar aqui não se refere só a um homem, não. Pode acontecer também com uma sociedade, com um povo, né? Que praticam tantos erros, tantos erros, tantos erros, que um dia esses erros, tá, extrapolam a órbita razoável no planeta de provas e expiações. E aí esses erros começam como uma bala que está ricocheteando. Porque você sai atirando, 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 atirando. Só que, de repente, um dia, essas balas começam a ricochetear. E quando elas ricocheteiam, elas podem o quê? Uma bala que você atira contra uma parede de metal, por exemplo. Essa bala pode ricochetear e voltar a te atingir. É isso que ele está dizendo. Então, ele está dizendo aqui, quando o sujeito, o povo, a sociedade extrapola da órbita razoável num planeta de provas e expiações, né? Isso pode ricochetear e voltar-se contra ele. Entra a puni-los incessantemente, com todo o cortejo das atrozes consequências criadas pelos próprios atos. É o famoso bumerangue, né? A gente sempre fala, cuidado com o que você pensa, com o que você fala, com o que você faz. Porque aquilo vai rodando aí pelo espaço e vai se alimentando de outras energias semelhantes. E um dia volta ao ponto de origem. Só que ela volta, às vezes, muito mais poderosa do que quando ela partiu. Isso, coisas boas e principalmente coisas ruins. Né? Então, isso aqui. É quando estão entregues a si mesmos, agindo inteiramente em liberdade, sem nossa intervenção em nenhum ato de suas vidas. Diante de tal punição, o viver entregues a si mesmos, essa é a tal punição. Você fica entregue a si mesmo. Ninguém vai te ajudar. É um tremendo processo educativo. Não resistirão por muito tempo. Entregues a si mesmo, não resistirão por muito tempo aos convites da emenda. Seus excessos atrairão situações de tal forma anormais, desequilíbrios tão pungentes na marcha irrefreável das existências, que outro recurso não encontrarão, a fim de remediá-los, senão a submissão às equitativas leis da razão e da justiça. O que quer dizer que buscarão voluntariamente o caminho do dever,
do qual jamais haviam cogitado. A dor vai ser tão grande por estarem entregues à própria sorte, aos próprios desmandos, que vai chegar um dia que a pessoa não vai aguentar. E ela mesma vai voltar se arrastando ao aprisco. Voltarão e esse se arrastando é literal, cheio de feridas, de chagas, de dores atrozes. Voltarão buscando a submissão às equitativas leis da razão e da justiça. E ninguém que se afastou da lei divina, como Leonel se afastou, consegue fugir a esse tipo de coisa. Ninguém, tá? Porque Deus é Deus de justiça. Não é Deus de vingança, mas é Deus de justiça. O que quer dizer que buscarão voluntariamente o caminho do dever, do qual jamais haviam cogitado. A história messiânica do filho pródigo, todo mundo conhece, né? Não poderia ser melhor imaginada para retratar a marcha da humanidade do que o foi por nosso mestre Jesus Nazareno, né? Eis, pois, o corretivo supremo da lei: abandonar os rebeldes e endurecidos a si mesmos. Não os assistir sequer com a inspiração, quer no estado terreno, quer no espiritual. Está encarnado? Não ajuda. Está desencarnado? Não ajuda. Tal como o pai de família que deixou partir o filho mais novo, certo de que as duras experiências, está falando do filho pródigo, consequentes das próprias irreflexões, bem cedo levariam à emenda dos costumes à regeneração definitiva. Ele precisou até ir comer com os porcos, ou melhor, chegou ao ponto de ter a comida dos porcos negada a ele, né? Deteve-se novamente o nosso ilustre interlocutor. Compreendemos que reunia recordações envolvendo arquivos mentais para nos confiar particularidades de um drama que sacrossantos deveres de assistência ao próximo nos autorizavam conhecer. Mas, passado alguns instantes, elevou novamente o seu diapasão mental, que entendíamos por fraseado escorreito, e prosseguiu. Então, esse mentor precisou recorrer aos seus próprios arquivos mentais para retirar de lá as lembranças de tudo que aconteceu com o Leonel e de tudo que ele e os companheiros precisaram fazer. E ele prossegue. Fui judeu nos tempos do amorável Marte de Jerusalém, recebendo, então, de suas próprias palavras, que ele está dizendo que ele foi judeu na época de Jesus. Ele conheceu Jesus, tá? Por isso ele diz, fui judeu nos tempos do amorável Marte de Jerusalém, recebendo então de suas próprias palavras e exemplificações à luz dos ensinamentos eternos, e também obtendo a honra de morrer sacrificado pelo amor da sua doutrina. Então, ele foi um daqueles que teve a oportunidade maravilhosa de conhecer Jesus, ouvir os ensinos de Jesus, seguir os passos de Jesus e morrer por Jesus. Morrer defendendo a doutrina ensinada por Jesus. Gente, que coisa maravilhosa. Que espírito é esse, né? Que era o orientador de Leonel. Teve ali com Jesus, ouviu os ensinos, né? Do sermão do monte que tanta gente fala, da boca do próprio Mestre Jesus. Aplicou esses ensinamentos e foi sacrificado pelo amor da sua doutrina. Deve ter morrido num circo romano daquele, crucificado, martirizado pelos animais, né? Pouco depois da sua retirada dos planos terrestres, né? Obtendo a honra de morrer sacrificado pelo amor da sua doutrina, ele morreu depois de Jesus. Pouco depois da sua retirada dos planos terrestres.
quiçá, talvez não tenha sido até um dos discípulos do Mestre. Quiçá não tenha sido ele, um daqueles que caminhou nas estradas junto de Jesus. Não sabemos, né? Apaixonado por seus ensinamentos, como espírito impus-me o dever de auxiliar antigos compatriotas meus à conversão ao verdadeiro cristianismo. Então, ele, como espírito já desencarnado, se impôs essa missão, o dever de auxiliar antigos judeus, compatriotas dele, judeus, a se converterem ao verdadeiro cristianismo. Tarefa árdua, diz ele, que me há extraído, que necessitou muitas vezes de muitas lágrimas dele e muitas amarguras do coração, porque muitos daqueles amigos que ele tentou ajudar não aceitaram, né? Ajuda. E isso deixou dele muita tristeza. Tristeza porque ele era vaidoso e ficou chateado porque aquele companheiro não quis ouvi-lo. Não. Tristeza por saber da dor que aguardava aquele que negava o Evangelho de Jesus. Pela dor que aguarda a todos que negam o Evangelho de Jesus. Porque todo aquele que nega Jesus tem como herança a dor, né? Tem uma frase de um filme, na realidade é do Evangelho essa frase, foi aplicada no filme. E eu aprendi essa frase não do Evangelho, mas através do filme, depois eu fui buscar no Evangelho. A frase é a seguinte: cuidado, porque o vento poderá ser sua herança. O vento poderá ser sua herança. É. Então, aquele que se afasta de Jesus pode ter o vento simbolizando a tempestade, né? A tempestade poderá ser sua herança. Então, ele diz aqui: não sou, portanto, senão pequeno mentor da falange litigante que acabas de conhecer. Então, ele é o mentor dessa falange, Leonel e dos três filhos, né? Três filhos não, são vários filhos. São vários. Só eu estou confundido até com nos bastidores da obsessão, né? Aqui é Leonel, Alcina, parece que são cinco filhos, né? Eu já não me lembro. Cinco ou seis filhos, né? Então, ele diz aqui, isto é, Leonel e família, que é Leonel, Alcina, tem dois filhos que tentaram suicídio, graças a Deus não conseguiram, né? Então, é muita gente, a família era grande. Então, ele diz aqui, Leonel e família. Ele é mentor de Leonel e família, né? Falange da qual me afastei. Por que ele diz Leonel? Porque Leonel foi judeu. Leonel foi judeu. E por isso que ele disse aqui, né? Impus-me o dever de auxiliar antigos compatriotas meus à conversão ao vero cristianismo. Então, Leonel foi também um judeu no passado, né? Então, ele diz aqui, Leonel e família, falange da qual me afastei, temporariamente, por ordens superiores, dada a rebeldia com que se conduziam, mas dos quais me aproximarei, desde que demonstrado seja o desejo do progresso e da reconciliação com o bem. Então, ele vai se aproximar deles, se assim eles desejarem, verdadeiramente, continuando a respeitar o livre-arbítrio deles. Os sombrios acontecimentos que se desenrolaram num período de 4 séculos, em reações contínuas entre o espaço e a terra, e que tiveram como personagem as duas famílias, que conheceis, se originaram dos seguintes feitos de uma e de outra. Então, o patriarca iniciou a narrativa, né? Porque Leonel
E a família lá, do Rabino, é que eu estou também confundindo, né, do Rabino com os três filhos, todos eles tinham sido judeus. A família de Leonel, que atualmente está sofrendo as agressões, lá no passado, né, a época de Cristo, foram judeus. E os obsessores, que é o Rabino e os outros três, né, filhos, também são também foram judeus. Então, ele tem que ajudar todo mundo. Aí eles aqui. Os sombrios acontecimentos que se desenrolaram num período de 4 séculos, em reações contínuas entre o espaço e a Terra, e que tiveram como personagem as duas famílias que conheceis, se originaram dos seguintes feitos de uma e de outra. Então, repare, as reações aos atos praticados aconteceram aqui, e quando eles desencarnavam, o processo obsessivo continuava no plano espiritual. Por isso que ele diz aqui, os sombrios acontecimentos que se desenrolaram num período de 4 séculos, tá? Num período de 400 anos, em reações contínuas entre o espaço e a Terra. Então, no plano espiritual e aqui, no período de encarnação, e que tiveram como personagem as duas famílias que conheceis, se originaram dos seguintes feitos de uma e de outra. Então, ele vai contar aqui o que aconteceu, o que as duas famílias aprontaram. Então, o patriarca iniciou a narrativa enquanto eu e Roberto, diz Dr. Bezerra, presos às suas vibrações mentais, entrávamos em seus pensamentos, assistindo de start aos episódios, com tanta precisão e clareza, como se comparsa também fôssemos das cenas evocadas. Mas para que ao leitor seja permitido mais facilmente investigar minu, minu, minudescências na moral dos fatos em apreço, descreveremos o que aqui então assistimos, com redação nossa, né? Esforçando-nos em esclarecimentos que induzam análises idênticas em numerosos dramas terrenos que diariamente surpreendem a sociedade. Então, o patriarca, ele chama ele de patriarca, né? Então, o patriarca iniciou a narrativa, enquanto eu e Roberto, doutor Bezerra, diz, presos às suas vibrações mentais, eles dois entraram dentro do pensamento desse patriarca e passaram a assistir tudo que estava no pensamento dele como se fosse um filme. Penetraram no pensamento do patriarca e passaram a assistir tudo como se fosse um filme, com tanta precisão e clareza, como se eles tivessem participado dos fatos que aconteceram. E aí o doutor Bezerra, o que faz? Ele vai assistindo aquele filme e ele vai narrando, né, aquilo para a médium, que é a Ivone Pereira. E ela vai escrevendo, né? Então, ele diz aqui, né? Mas para que ao leitor, somos nós, seja permitido mais facilmente investigar, minudicência na moral dos fatos e apreço, descreveremos, diz Doutor Bezerra, ele e Roberto. Aqui, então, assistimos, com redação nossa, esforçando nos esclarecimentos que induzem análises idênticas e numerosos dramas terrenos que diariamente surpreendem a sociedade. Então, tem hora que é ele que narra para a Ivone, tem hora que é Roberto que narra para a Ivone. Tá? Aí começou. Capítulo 2, primeiro parágrafo. Pelos meados do século XVI, lá por volta de 1560, por aí, já a Inquisição em Portugal estava definitivamente estabelecida. Depois de longas e muito fastidiosas demarches, quer dizer, trâmites, diligências, medidas e controvérsia dos governos do reino
com os poderes eclesiásticos da Igreja de Roma. Foi oficializado esse célebre e terrível tribunal, meio religioso, meio civil, cujos fins desumanos. Então, esse tribunal tinha fins desumanos, ao contrário do que eles pregavam. Eles pregavam que era para salvar a vida das pessoas. Não, eram cujos fins desumanos, inconfessáveis, são ainda hoje a mácula, a mancha que enodoa, que desonra, que suja, não apenas o gesto da igreja, que em hora infeliz consentiu patrociná-lo, mas também os poderes civis, que o governo de Portugal e Espanha participou, né? E o requereram e adotaram. Então, foi um conluio entre Estado e Igreja. A Inquisição, chamada pela primeira vez o, na Espanha, o Santo Ofício, desde muito, segundo reza a história, foi estabelecida na França, século XIII, onde não se arraigou. Na França, ela foi estabelecida, mas ela não cresceu, como era de esperar, com a violência observada em outros países do sul da Europa, isto é, na Espanha, em Portugal e na Itália. Nesses três países, foram ímpar, foram os piores, Portugal, Espanha e Itália. Em Portugal, onde se verificaram os acontecimentos que evocamos, coube ao rei Dom João III, chamado O Piedoso, olha o absurdo, graças ao fanatismo religioso de que dava provas, ativar as negociações junto de sua santidade, o Papa Paulo III, a fim de oficializá-la, decretando suas funções com plenos poderes, pois compreendeu esse cruel soberano, né, esse tanto Papa como o rei, o piedoso Dom João III, as grandes vantagens de ordem econômica, resultantes de uma perseguição sistemática oficial contra os chamados hereges, ou judeus. Os judeus são chamados de hereges, tão altamente colocados no comércio como na indústria, uma vez que a perseguição incluiria a confiscação, quer dizer, o confisco de suas fortunas e bens imóveis. Então, eles pensaram, os judeus são muito bem-sucedidos no comércio e na indústria, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos roubar o que eles têm. O que eles conquistaram com o trabalho deles, né? Como eles eram párias, podemos dizer assim, visaram o quê? Vampirizar aquele que trabalha, né? Roubar aquele que realmente está se esforçando. Jamais em outros países da Europa agiu a Inquisição contra os judeus com tão cruel violência como na Espanha e em Portugal. Foi a pior, as duas. Esse tribunal civil religioso, porque era o rei e a igreja, né? Como vemos, era estabelecido e patrocinado pelas leis religiosas, mas firmado também, confirmado, em poderes civis ou nacionais, e por isso também servia à Igreja ou aos seus representantes, como ao Estado. No todo, não passou de politicagem torpe, à sombra da qual as mais cruéis, desumanas e vergonhosas arbitrariedades, os mais atrozes crimes eram perpetrados, quer dizer, planejados. O recurso de que se lançava mão para exercer-se tal poder era a heresia. Era o que eles alegavam. Ah, vamos pegá-los porque eles são hereges. A Inquisição, herege é aquele que trai, né? Que é contra a lei de Deus, né? Então, a Inquisição tinha por finalidade perseguir os hereges, aquele que não faz a vontade do Senhor, ou aqueles que assim eram considerados pelos governantes fanáticos e os agentes do papado. Em Portugal e Espanha, eram os hebreus os eleitos, ou judeus, os mais perseguidos. Mas é bem verdade. Sempre aparece uma conjunção adversativa, né? Mas é bem verdade que por toda parte se perseguia por qualquer motivo, e também sem motivo algum, por simples questões pessoais. Então, de repente, um homem se apaixonava por uma mulher casada. Ele queria aquela mulher, ele era rico, poderoso.
Aquele marido daquela mulher talvez não fosse tão rico e poderoso como ele. Então, o que que ele fazia? Denunciava aquele homem como um herege ao Santo Ofício. E, logicamente, esse que era o denunciante, normalmente era um grande contribuidor da igreja. Ou então, se não fosse, ele levava, né? Daquela, eu quero isso. Então, ele ia até a igreja, né, ao Santo Ofício, e dava uma contribuição vultosa para o Santo Ofício. E fazia a sua denúncia. E o Santo Ofício, como ele era um homem poderoso, rico, e deixou uma contribuição vultosa, ia lá e pegava o pobre coitado, que nem era judeu muitas vezes, entendeu? E esse era preso, torturado e morto. Por isso ele diz aqui, botou a conjunção. Mas é bem verdade que por toda parte se perseguia por qualquer motivo. Isso também cabia aos inimigos comerciais, né? Ah, pô, eu tenho um adversário no comércio aqui. Eu vou lá no Santo Ofício, ofereço uma grana grande e denuncio esse meu concorrente como herege. E aí ele se dana todo e eu me dou bem. Então ele diz aqui, né? Que por toda parte se perseguia por qualquer motivo e também sem motivo algum, por simples questões pessoais, levando-se o adversário às penalidades máximas do Santo Ofício, sempre sob acusações de heresias ou de conspirações. Às vezes, eu não dizia que ele era uma heresia, mas eu dizia assim: olha, eu fiquei sabendo que ele está fazendo reuniões proibidas contra o governo, contra a igreja, entendeu? Permitindo-se, assim, livre curso às ambições, ao ódio, às vinganças. Aí tem uma notinha lá embaixo, né? A Inquisição era tribunal eclesiástico, estabelecido pela Santa Sé, pela Igreja, mas firmado sobre os poderes civis. Então, o rei apoiava. Em Portugal, como é sabido, o governo usou de grande insistência para que a Santa Sé permitisse o seu estabelecimento. Então, em Portugal, foi o governo que buscou a igreja, insistiu com a igreja para que essa igreja estabelecesse o Tribunal do Santo Ofício lá. Então, foi um pedido do rei. Para ele. Não foi decisão da igreja, ideia da igreja. Vamos fazer o Tribunal Santo Ofício aqui em Portugal. Não, não, não. Não foi a igreja que teve a iniciativa. A iniciativa foi do rei, do governo de Portugal, que solicitou à igreja o estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício. E teve que insistir, até que a igreja viu, vamos dizer assim, que ela podia se dar bem com esse negócio e acabou aceitando. Os inquisidores, geralmente, eram os próprios religiosos, bispos, padres, frades, etc. Vamos parar por aqui, né? Tá muito interessante, mas a gente tem que parar por aqui. Então, ó, nós estamos agora no capítulo 2, segundo parágrafo, próxima aula, 27/10/25. Segundo parágrafo, começa assim: pertencendo à classe mais aprimorada. Segundo parágrafo. Alguém gostaria de ter algum comentário a fazer sobre essa situação? Alguém quer fazer alguma contribuição, falar sobre alguma coisa do que nós estudamos hoje? Vamos lá, gente, ainda tem uns 2 minutinhos aí. Alguém está confortável com esse Tribunal da Inquisição aqui? Ô, Rose, Vai. o que passa para mim é que o interesse maior era nos bens materiais mesmo, do dinheiro, Claro, das posses. Na realidade, não tinha nada de religião na história. O negócio era tomar ah, conta das coisas das pessoas. Porque exatamente. inventava qualquer história, aqueles iam lá tomava a propriedade, tomava os escravos, tomava tudo. E com isso a igreja cada vez mais se fortalecendo, né? Exatamente. Fortalecimento do poder temporal, financeiro, né? Porque os judeus, naquela época, eram
Normalmente, os senhores Ia mais falar, ricos, mas não. né? Eles eram os mais ricos, eram comerciantes, industriais, homens ricos, que tinham grandes propriedades, né? Casas maravilhosas, verdadeiros palácios, e o olho grande, a inveja, como a gente vai ver, a inveja, né? Sobre aqueles bens que aquelas pessoas possuíam. Então, eles viam como é que. Tanto que foi um pedido do rei à igreja. É, Como podemos nos apoderar dos bens dessas pessoas? Até porque o judeu, ele tinha a religião dele. O judeu não era cristão. Como ele não era. Aí veio. Olha, interessante. Como o judeu não era cristão, ele não dava o dízimo para a igreja. Entendeu? Porque o católico, os grandes proprietários industriais, economistas, os católicos, sempre pagavam o dízimo à igreja. Não é assim? Sempre pagavam o dízimo à igreja. O judeu, como não era católico e ele não era cristão, por que ele ia dar dízimo para a igreja? Ele dava o dízimo, se desse, lá para a igreja dele. Para a igreja dele. Para a sinagoga dele. Não dava para a igreja. E como eles eram muito ricos, o dinheiro, a contribuição que os judeus davam para as sinagogas era de um grande volume. E o rei sabia disso. E o rei não recebia nada dos judeus, né? De dinheiro. A igreja também não. E aí o rei vai procurar. Aí ele diz: olha só, quanto nós estamos perdendo. Agora, obrigá-los a contribuir com a igreja, tá, porque eles não são católicos. Nós somos católicos. Nós damos para a igreja. E a igreja ajuda também o governo. É tudo católico aqui. Rei é católico, a igreja é católica, todo é católico. porque Agora, dinheiro. o dinheiro nosso está aqui, mas a gente pode aumentar o nosso poder financeiro, arrancando o dinheiro deles, pegando terras deles, as lojas, as fábricas, as indústrias deles, Uma loucura. obrigando-os a passar uma parte da riqueza deles para nós. Mas disseram, é claro, que era em nome de Deus, que Jesus estava concordando com tudo isso, né? E que aquele que não seguia a religião de Jesus, que Jesus não tinha religião, na verdade, a religião de Jesus é o amor. É tudo que não existia ali. A religião de Jesus é o amor. Tudo que não Eles se existia ali. achavam acima do bem e do mal, né, Rose? Claro, claro, poderosos. Mas eles diziam, mas não é assim que todo ditador diz? Quando ele quer alguma coisa, é em nome de Deus que eu estou fazendo essa arbitrariedade. Assim sempre foi. Mas a gente sabe Eles que. se colocam no lugar de Deus. Ah, com certeza. Então, gente, nós vamos encerrando Ô, aqui. Daqui a pouco. Pode falar, Marcos, rapidinho aqui, daqui a pouco chega a nossa palestra. Fala, Zé. aí que surgiram os cristãos novos, né? Exatamente. Que é assunto para a próxima aula, os cristãos novos, né? Os convertidos. Meu Deus do céu. Então, gente, nós vamos encerrando aqui a nossa aula. A gente vê que o estudo do Livro dos Espíritos, o nosso estudo do drama de obsessão, e concluindo com a palestra, está tudo dentro do pedagógico. É interdisciplinar aqui. Falamos de amor lá, né? Amor aqui, e vamos concluir a aula, o dia de hoje, falando do amor. E o que acontece com a falta do amor, né? Então, gente, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa aula, por esse tema agora, né? E que Deus continue nos abençoar e que possamos abrir bem os olhos, nossos ouvidos, para que a gente possa, né, buscar a nossa renovação, que se faz urgente e está um pouquinho atrasada, né? Então, vamos lá, vamos lá. Gente, 5 minutinhos e a gente retorna, que a nossa palestrante já chegou a casa, e a gente retorna para a nossa palestra, que é dessa obra aqui, ó, de
Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Convites da Vida, capítulo 2, Convite ao Amor. Eu vou botar o PDF desse livro para a gente, no grupo, quem quiser depois baixar o PDF, o livro é lindo, né? E vai nortear nossas palestras de outubro e novembro, de segunda-feira, tá bom? Vamos dar uma paradinha aqui.